Imagina você acordar sozinho, numa praia deserta, sem saber onde está, sem ninguém por perto, só com o barulho do mar e o sol queimando a sua pele. Agora imagina passar por isso, com 70 anos nas costas. Parece filme, né? Mas essa história não tem nada de ficção. Eu fiquei preso numa ilha deserta, de verdade, sem comida, sem água, sem saber se alguém ia me encontrar. E o que vivi lá me transformou para sempre. Tive que enfrentar meus medos, conversar com o silêncio, resistir à fome, ao calor, à solidão. Teve um momento que até comecei a conversar com uma pedra, porque era a única coisa que me respondia com o silêncio que eu entendia. Se você pensa que já passou sufoco, espera para ouvir isso. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que é valorizar a vida de verdade. Porque o que aconteceu comigo naquela ilha é inacreditável. Aquela viagem era para ser só um presente de aniversário para mim mesmo. 70 anos, bem vividos, com saúde, disposição e um sonho antigo, conhecer o litoral nordestino de ponta a ponta. Aluguei um motorhome pequeno, planejei tudo com antecedência e no meio do roteiro reservei um passeio de barco até uma ilha pouco conhecida, daquelas que mal aparecem no mapa. Um lugar paradisíaco, diziam. Águas cristalinas, areia branca, coqueiros e o silêncio da natureza. O que eu não sabia é que aquele silêncio ia se tornar meu único companheiro por dias. O barco saiu pela manhã. Eu, o piloto e mais 2 pessoas. O sol brilhava forte e o mar estava calmo. Conversamos bastante, rimos, tiramos fotos. Perto da ilha, o piloto avisou que desembarcaríamos por algumas horas e depois ele voltaria para buscar. Nada fora do comum. Deixou um rádio portátil para emergências e nos desejou um bom passeio. A ilha era mesmo linda, parecia um cenário de cartão postal. Eu andei, tirei os sapatos, molhei os pés, sentei na sombra de um coqueiro e ali fechei os olhos por um instante. Só que o tempo passou. O céu mudou de cor e quando abri os olhos de novo, percebi que algo estava errado. Muito errado. A maré tinha subido. O barco não estava mais lá. As 2 pessoas que vieram comigo sumiram. O rádio, sem sinal. Meu celular? Esquecido no motorhome. Gritei, corri pela areia, procurei qualquer movimento no horizonte. Nada. Só o barulho do vento e das ondas quebrando. Foi aí que entendi, eu estava sozinho. No começo, tentei manter a calma. Já vão voltar, pensei. Caminhei pela orla, chamei por socorro. Subi em uma pedra mais alta, mas o sol começou a descer e com ele veio o medo. O escuro chegou e com ele o frio, os insetos, o barulho da mata. Tentei improvisar um abrigo com galhos. Me enrosquei entre 2 pedras grandes e fiquei ali, acordado a noite toda, ouvindo o barulho dos bichos e do mar. Dormir era impossível. Eu tremia, não só de frio, mas de incerteza. E se ninguém voltasse? E se ninguém desse falta de mim? No segundo dia, fui até o outro lado da ilha. Nada. Nenhum barco, nenhuma pegada, nenhuma sinalização. Só mar, pedras e silêncio. A fome começou a aparecer. A água dos coqueiros ajudava, mas era pouca. Encontrei umas frutas pequenas, azedas que me deram náuseas. E o pior, a cabeça começou a pregar peças, vozes, lembranças, vultos. Comecei a falar comigo mesmo para manter a sanidade. Você vai sair dessa, eu dizia. É só esperar. Mas cada hora que passava parecia uma eternidade. O terceiro dia começou com o som dos meus próprios ossos estalando. Eu tinha dormido mal, encolhido num canto de areia, coberto apenas por folhas secas e um pedaço de pano que achei boiando perto das pedras. O corpo doía, como se eu tivesse apanhado. Levantei com dificuldade, a boca seca, a garganta arranhando.
A água de coco já não era suficiente, e a fome estava virando dor. Saí andando pela ilha, com passos curtos e olhos atentos. Eu precisava de qualquer coisa que pudesse ser comida. Achei umas raízes, mas hesitei. Lembrei das frutas do dia anterior que me fizeram mal. Precisava ser cuidadoso. Raspei um pedaço da raiz e encostei nos lábios. Ardia. Joguei fora. Não podia me dar ao luxo de adoecer ali. Os dias começaram a se repetir como um castigo cíclico. O sol nascia, o calor sufocava. Eu vagava pela praia em busca de comida, água e respostas. Depois, o sol descia e o frio da noite me fazia tremer, enrolado em folhas e silêncio. Eu já não sabia quantos dias haviam se passado. 3, 4, talvez mais. O tempo perde o sentido quando tudo o que se tem são pedras, mar e vento. A dor no corpo virou companheira. Meus pés estavam cortados, os calcanhares em carne viva. Caminhar doía, mas ficar parado era pior. A fome já não era uma dor aguda, era uma ausência, uma espécie de buraco dentro de mim. Consegui pegar um pequeno caranguejo num fim de tarde. O cozinhei numa fogueira improvisada, usando galhos secos e pedaços de corda velha que achei. O gosto era salgado, a carne quase inexistente, mas aquilo foi um banquete. Passei a falar em voz alta. Conversava com o mar, com os coqueiros, com as pedras. Batizei uma delas de Dona Augusta, nome da minha falecida esposa. Toda manhã, sentava diante dela e contava meus planos para aquele dia. Aquilo estranhamente me dava forças. Comecei a marcar o tempo riscando a casca de um tronco com uma pedra afiada, um risco por dia, ou pelo menos por ciclo de sol. A cada 7 riscos, fazia um traço cruzado. Era a única maneira de me lembrar que o tempo ainda existia. Que eu ainda existia. Certo momento, pensei que nunca mais sairia dali. Aceitei a ideia. Comecei a escrever cartas na areia, mensagens para quem talvez encontrasse meu corpo um dia. Meu nome é Antônio, tenho 70 anos. Não me deixem desaparecer sem história. Certa madrugada, acordei assustado com um som novo. Um barulho estranho, como algo metálico batendo em madeira. Corri até a praia, tropeçando, arrastando o corpo. Mas não era nada. Só o vento balançando uma estrutura que eu mesmo tinha montado. Comecei a rir, depois a chorar. A sanidade me escapava pelas frestas do desespero. A chuva veio no 6º ou 7º dia. Não sei. Foi a salvação. Bebi da água que escorria pelas folhas, abri a boca para o céu, chorei agradecendo, lavei meu rosto, meu corpo, meu medo. Por instantes, senti que talvez, só talvez, eu tivesse uma nova chance. Mas ao olhar o horizonte e não ver nada além de mar, percebi que ainda estava longe de qualquer salvação. Mesmo assim, algo mudou naquele momento. Comecei a pensar diferente. Deixei de esperar por resgate e passei a me preparar para sobreviver. Construí armadilhas rudimentares. Tornei meu abrigo mais resistente. Coletei frutas com mais cuidado. Aprendi a ler o som das aves e os sinais das marés. Não era só instinto, era necessidade, era vida. E foi nesse estado, entre o homem que fui e o animal que precisei ser, que os dias continuaram passando. Longos, solitários e eternos. Eu já não contava mais os dias. Apenas vivia, ou sobrevivia. Cada amanhecer era uma conquista e uma decepção ao mesmo tempo. Conquista por ainda estar vivo, decepção por não ver ninguém vindo. A ilha já não me assustava tanto quanto antes, mas a solidão, essa sim, me devorava. Até que, numa tarde qualquer, tudo mudou. O céu estava limpo, o mar calmo. Eu estava na ponta leste da ilha, onde costumava subir em uma pedra alta para observar o horizonte. E ali, entre as ondas distantes, vi algo diferente. Um vulto, um contorno, algo se movia. Era um barco, pequeno, mas visível. Não era uma ilusão.
Eu pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, subi mais um pouco, e lá estava ele. Um barco real, de verdade, navegando a uma distância razoável da costa. Meu coração disparou. Desci tropeçando, correndo o que minhas pernas permitiam, e fui até a praia. Peguei folhas secas, pedaços de galho, tudo que pudesse virar fumaça. Montei uma pilha e acendi o fogo com as brasas que mantinha escondidas embaixo de uma pedra. A fumaça subiu densa, escura, como um grito silencioso. Agitei os braços, pulei, gritei até minha garganta arder. Mas o barco passou direto, não parou, não virou, não viu. Fiquei ali, ajoelhado na areia, sentindo a fumaça me queimar os olhos e o peito. A esperança tinha chegado e me ignorado. Naquela noite, me deitei no chão e não tentei me cobrir. Queria sentir o frio, queria que doesse. Pensei em desistir, em me entregar. Mas o sono não veio. Veio apenas a lembrança da minha neta, do seu rostinho, do dia em que ela disse: "Vovô, você é o homem mais forte do mundo." E aquilo, por mais simples que fosse, me fez levantar. No dia seguinte, comecei a trabalhar numa nova estratégia. Escrevi "ajuda" em letras gigantes na areia, com pedras ao redor para que não fosse apagado pela maré. Fiz tochas improvisadas com pedaços de pano encharcados em óleo de coco. Deixei tudo pronto para a próxima vez, porque agora eu sabia, alguém podia passar. E da próxima eu estaria pronto. Mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança tinha mostrado que ainda existia. E eu não podia deixar ela morrer de novo. O dia em que tudo mudou de verdade começou como qualquer outro. O sol apareceu tímido, encoberto por nuvens. A brisa estava diferente, mais úmida, com cheiro de tempestade. Eu me levantei devagar, os músculos rígidos como sempre, e fui verificar minhas armadilhas improvisadas. Nenhum peixe, nenhum fruto novo. Apenas mais um dia comum no meu inferno pessoal. Sentei na beira da praia e fiquei ali, observando o mar. Eu já não esperava mais nada. Mas foi então que ouvi um som, diferente dos sons da natureza. Era contínuo, mecânico, como um ronco abafado. Meu coração acelerou. Me levantei num salto que nem sabia que ainda podia dar. Corri até o ponto mais alto da pedra onde costumava vigiar. E lá estava, um helicóptero. Pequeno, amarelo, com as luzes piscando, voando baixo, vindo na direção da ilha. Agitei os braços, pulei, gritei o mais alto que pude. Peguei uma das tochas que havia preparado e acendi. A fumaça subiu rápido. Fiz sinal com os braços, desenhei círculos no ar, chorei enquanto tentava ser visto. E pela primeira vez, o helicóptero diminuiu a velocidade. Ele deu uma volta, passou por cima da ilha e depois começou a descer. Um vento forte sacudiu as folhas. Quando tocou o chão arenoso, 2 homens desceram uniformizados com rádios e mochilas. Um deles correu até mim. Senhor, senhor, está tudo bem?" Eu caí de joelhos. "Eu tô vivo", foi tudo que consegui dizer. Eles me ajudaram a levantar, me deram água, um cobertor térmico, um sanduíche. Eu mal conseguia engolir. Chorava sem parar. Meus lábios tremiam. Meus olhos não acreditavam. Eles disseram que um barco de pescadores tinha avistado minha mensagem na areia em letras grandes. "Ajuda", e que acionaram as autoridades. Depois de tantos dias invisível, alguém finalmente me viu. Me levaram ao continente, direto para um hospital. Fui internado por desidratação, desnutrição e exaustão. Fiquei em observação por 3 dias. Mas não me importava. Aquela cama dura era o paraíso. Aquela comida sem gosto era um banquete. Aquele soro no braço era um abraço da vida. Recebi visitas. Médicos, enfermeiros, curiosos. Todos queriam ouvir minha história, mas eu ainda não tinha palavras. Só lágrimas, só gratidão, porque eu tinha voltado do esquecimento, da morte em vida, da ilha. Eu tinha voltado.
Depois da alta hospitalar, voltei para casa com o corpo fraco, mas com a alma renascida. Meu apartamento, silencioso e pequeno, parecia agora um palácio. O cheiro do café, da vizinha no corredor, o som de um cachorro latindo lá fora, o zumbido distante da cidade, tudo aquilo me emocionava. Eu sentava no sofá e chorava, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de presença. Os primeiros dias foram de readaptação. Eu ainda acordava no meio da madrugada, esperando ouvir o mar. Às vezes, procurava por folhas ao redor da cama, como se ainda precisasse me cobrir com a natureza. Levei um tempo até acreditar que estava mesmo salvo, que aquilo não era mais um sonho. Minha família ficou em choque. Os poucos parentes com quem eu falava vieram me visitar. Me abraçaram como se eu tivesse voltado do além. E, de certa forma, voltei mesmo. Minhas netas me olhavam com olhos brilhando e uma delas me disse baixinho: "Vovô, você virou um herói." Eu sorri, mas no fundo sabia que o herói que elas viam era só um homem que não desistiu. Comecei a escrever minha história. Em um caderno velho, com letra tremida. Escrevi tudo, cada detalhe, cada dor, cada aprendizado. Não queria que aquele período ficasse perdido. Sentia que precisava compartilhar. E assim, fui convidado a dar uma palestra em uma escola pública da cidade. Falei para jovens que se emocionaram com minha luta. Depois, outras escolas me chamaram. Igrejas, centros comunitários. Pessoas queriam ouvir. E eu precisava contar. Hoje, não sou mais o mesmo. A ilha me levou quase tudo. Minha força, minha sanidade, minha fé. Mas me devolveu outra coisa, um propósito. Passei a valorizar o tempo. Cada refeição, cada conversa, cada abraço. Passei a caminhar mais devagar, a observar o céu, a sentir o vento como quem sente a presença de algo divino. Porque quando se sobrevive ao silêncio absoluto, qualquer som vira música. Não guardo mágoa da experiência, guardo respeito. A ilha me ensinou que a vida não é só conforto, não é só rotina. A vida é luta, é persistência, é esperança. E hoje, ao olhar no espelho, vejo um senhor de cabelos brancos, olhar sereno e cicatrizes invisíveis. E digo a mim mesmo: você venceu, você voltou. E agora vive de verdade. Hoje, eu agradeço até pelas pedras no caminho, porque foram elas que me ensinaram a levantar. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma palavra, um relato, pode salvar quem está se sentindo sozinho no mundo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e conta nos comentários. O que você faria se acordasse numa ilha deserta aos 70 anos? Obrigado por ouvir minha história. E nunca se esqueça, enquanto houver vida, há chance, há milagre, há recomeço. Na praia, revirando entre algas e pedaços de madeira, encontrei uma rede de pesca velha, arrebentada, talvez de alguma embarcação antiga. Guardei. Pode ser útil, pensei. Mais adiante, vi um caranguejo. Tentei pegar com as mãos nuas, mas ele escapou. Tentei de novo, e de novo. No fim, sentei na areia e ri. Um riso seco, desesperado, como quem zomba da própria fraqueza. O sol subia rápido e parecia me castigar com cada raio. Sem protetor, sem chapéu, sem sombra. Improvisei uma cobertura com folhas de bananeira presas entre dois galhos, mas o vento derrubava tudo. Gastei horas tentando firmar aquele teto miserável. Quando finalmente consegui, deitei ali por um tempo, olhando para o céu e me perguntando: será que alguém está me procurando? Será que perceberam meu sumiço? Ou pensam que eu só me atrasei no passeio? Na metade da tarde, a sede se tornou insuportável. Chupei folhas, procurei por cascas molhadas, tentei até escavar areia perto de uma pedra, na esperança de achar água. Nada.
O desespero começou a tomar conta. O pensamento de beber água do mar apareceu e foi embora. Eu sabia que aquilo só pioraria tudo. Eu precisava me manter lúcido. Resolvi subir novamente a pedra mais alta da ilha. Quem sabe veria um barco, uma vela, um avião. A escalada foi difícil, escorregadia, perigosa. Mas quando cheguei ao topo, vi algo diferente. Uma pequena embarcação no horizonte, longe demais, mas era algo. Gritei, acenei, tirei a camisa e balancei. Nada. A embarcação seguiu seu curso, ignorando aquele velho desesperado num pedaço de terra esquecido. Voltei para o chão com as pernas moles. Não chorei. Já não tinha forças para isso. Só sentei e fiquei olhando o mar, tentando entender o que mais aquela ilha ainda me reservava. Naquela noite, pensei em deixar um recado. Peguei uma pedra e comecei a escrever meu nome na areia. Antônio, 70 anos. Estou aqui. Era tudo o que eu conseguia escrever antes da maré apagar. A luta naquele primeiro dia completo foi mais que física. Foi mental. A luta de continuar acreditando que o amanhã traria alguma chance, que o mundo ainda lembrava de mim. E ali, deitado sob um céu estrelado que parecia zombar da minha pequenez, eu comecei a me preparar para o pior. O terceiro dia começou com o som dos meus próprios ossos estalando. Eu tinha dormido mal, encolhido num canto de areia, coberto apenas por folhas secas e um pedaço de pano que achei boiando perto das pedras. O corpo doía, como se eu tivesse apanhado. Levantei com dificuldade, a boca seca, a garganta arranhando. A água de coco já não era suficiente. E a fome. A fome estava virando dor. Saí andando pela ilha, com passos curtos e olhos atentos. Eu precisava de qualquer coisa que pudesse ser comida. Achei umas raízes, mas hesitei. Lembrei das frutas do dia anterior que me fizeram mal. Precisava ser cuidadoso. Raspei um pedaço da raiz e encostei nos lábios. Ardia. Joguei fora. Não podia me dar ao luxo de adoecer ali. Na praia, revirando, entre algas e pedaços de madeira, encontrei uma rede de pesca velha, arrebentada, talvez de alguma embarcação antiga. Guardei. Pode ser útil, pensei. Mais adiante vi um caranguejo. Tentei pegar com as mãos nuas, mas ele escapou. Tentei de novo. E de novo. No fim, sentei na areia e ri. Um riso seco, desesperado, como quem zomba da própria fraqueza. O sol subia rápido e parecia me castigar com cada raio. Sem protetor, sem chapéu, sem sombra. Improvisei uma cobertura com folhas de bananeira presas entre dois galhos, mas o vento derrubava tudo. Gastei horas tentando firmar aquele teto miserável. Quando finalmente consegui, deitei ali por um tempo, olhando para o céu e me perguntando: será que alguém está me procurando? Será que perceberam meu sumiço? Ou pensam que eu só me atrasei no passeio? Na metade da tarde, a sede se tornou insuportável. Chupei folhas, procurei por cascas molhadas, tentei até escavar areia perto de uma pedra na esperança de achar água. Nada. O desespero começou a tomar conta. O pensamento de beber água do mar apareceu e foi embora. Eu sabia que aquilo só pioraria tudo. Eu precisava me manter lúcido. Resolvi subir novamente a pedra mais alta da ilha. Quem sabe veria um barco, uma vela, um avião. A escalada foi difícil, escorregadia, perigosa, mas quando cheguei ao topo, vi algo diferente. Uma pequena embarcação no horizonte, longe demais, mas era algo. Gritei, acenei, tirei a camisa e balancei. Nada. A embarcação seguiu seu curso, ignorando aquele velho, desesperado num pedaço de terra esquecido. Voltei para o chão com as pernas moles. Não chorei. Já não tinha forças para isso. Só sentei e fiquei olhando o mar, tentando entender o que mais aquela ilha ainda me reservava. Naquela noite, pensei em deixar um recado. Peguei uma pedra e comecei a escrever meu nome na areia. Antônio,
70 anos. Estou aqui. Era tudo o que eu conseguia escrever antes da maré apagar. A luta naquele primeiro dia completo foi mais que física, foi mental. A luta de continuar, acreditando que o amanhã traria alguma chance, que o mundo ainda lembrava de mim, e ali, deitado sob um céu estrelado que parecia zombar da minha pequenez, eu comecei a me preparar para o pior. Hoje, eu agradeço até pelas pedras no caminho, porque foram elas que me ensinaram a levantar. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma palavra, um relato, pode salvar quem está se sentindo sozinho no mundo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e conta nos comentários. O que você faria se acordasse numa ilha deserta aos 70 anos? Obrigado por ouvir minha história. E nunca se esqueça, enquanto houver vida, há chance, há milagre, há recomeço.